Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das top 10 melhores partidas dos anos 2000. E essa partida aqui não poderia estar de fora. Quem está de brancas é o computador Hibika, jogando contra o Hikaru Nakamura. Essa partida aconteceu no ICC em 2008 e ficou muito famosa aí nos anos 2000 e merece o destaque aqui nessa playlist porque foi uma partida, em primeiro lugar, uma partida de 3 minutos para cada jogador, tá? 3 mais 0 de acréscimo, não tinha nenhum segundo de acréscimo. E, acredite se quiser, 271 lances essa partida. Não se preocupem, esse vídeo não vai ter 1 hora e eu não vou explicar lance a lance, a gente vai mais aqui passando os lances e eu vou conversando aí com vocês, tá? Senão não tem jeito, 271 lances. Agora, incrível, né? Nakamura aqui em 3 minutos conseguir fazer 271 lances contra esse computador. E o desfecho, que é sensacional. A gente vai ver algo nunca antes visto na história do xadrez nessa partida, o que é bastante curioso e por todas essas curiosidades ela merece estar nessa playlist. Vamos lá! Vamos lá, Hibika está de brancas aqui e abre com G4, já começa a diversão, né? A abertura Grob aí, olha só, né? O Rafael Chess não está sozinho, o Hibika em 2008 já jogava Grob aí. Então G4 aqui pelo Hibika. O Nakamura responde com D5, H3 e aqui o Nakamura já tenta atacar essa formação da Grob com H5. G5, G6, D4, Bispo G7, cavalo C3, C6 e depois de cavalo em F3, bispo em F5. Cavalo H4 atacando o bispo e aqui E6 o Nakamura não se incomoda em perder aí o par de bispos. A posição na verdade está bem fechada, está dando cara de que vai ficar bem fechada e o par de bispos não é uma grande vantagem. Aliás, quanto mais fechada a posição, menor a força do par de bispos. Cavalo por F5 e por F5 e aqui bispo em F4. Cavalinho E7, E3, roque. Então aqui a gente já vê a cara de uma partida bem fechada, né? Dama D2, cavalo D7, roque, torre E8, bispo G2, cavalo em F8, bispo E5, cavalo E6, F4 e agora fechou tudo de uma vez, né? E aqui era tudo que o Nakamura queria, porque a gente já viu lá atrás o Kasparov jogando contra os computadores e uma coisa que se descobriu, né? Como ganhar de uma engine muito forte. Uma das dicas que se tem é tentar fechar a mesma posição e se utilizar de um fator que eu vou mostrar daqui a pouco, que é muito curioso. As engines são programadas de uma maneira tal, o ser humano já descobriu isso e dá para usar para vencer aí as engines. Vamos lá. Aqui cavalo C8, rei B1, cavalo D6, bispo em F1, dama D7, A4, B6, bispo em A6, cavalo C7 atacando o bispo volta para E2, A6, bispo D3, B5, H4, cavalo em E6, cavalo E2, torre E7, rei A1, torre de em E8. E aqui, pessoal, eu vou parar de narrar os lances e vou começar a só mostrar e de vez em quando eu vou parando e comentando algumas coisas, tá? Mas aqui a ideia toda é que a posição tá bem fechada, né? O Nakamura vai só fazendo lance esperando para ver o que a engine faz. Vamos lá. Então aqui, ó, que a gente pode ver, né? O Nakamura faz alguns lances, volta, repete. E aqui, por que o Nakamura tá fazendo isso? Eu vou explicar. As engines são programadas para depois aí de um certo número de lances, ela não pode empatar, tá? A engine ela é programada para evitar os empates, evitar as repetições. Então ela vai muitas vezes até mesmo fazer um lance ruim para não deixar empatar. Ainda mais quando ela acha que ela está melhor por algum motivo, tá? Então aqui a gente vê exatamente isso, né? Aqui uma repetição de lances do Nakamura. E em algum momento vai partir para ação, vai partir para alguma troca de peça e tudo mais. Vamos ver que interessante aqui. Por enquanto, o Nakamura provocando. E vale lembrar, né? Uma partida de 3 mais 0, né? Muito pouco tempo no relógio. Aqui, o Nakamura deixou tomar esse duplo aqui, o que não é problema nenhum nesse tipo de posição, porque a torre ela não tem muita ação em posição fechada, né? E o cavalo, se parar para pensar, tá valendo mais que a torre. A gente sabe disso, né? Estrategicamente falando. Então o Nakamura deixou quieto aí, tá com material a menos, mas a posição completamente equilibrada aqui, né? Mas as brancas, o genial de tudo isso é que agora as brancas pensam que estão melhores, né? O computador, ele avalia a posição, se você puser isso numa engine, a engine vai dar que as brancas estão melhores. E aí
mais do que nunca a Engine não vai poder empatar. Então agora você pode ficar repetindo o lance que ela vai ser obrigada a fazer algum lance ruim alguma hora. Vamos lá, vamos ver aqui. Então aqui mais um monte de lance, né? Aqui realmente o Nakamura só provocando mesmo com esses lances aí de torre. E assim, né? Se o computador pensa que tá melhor, ele não vai poder deixar passar em 50 lances. Tem a regra dos 50 lances, né? Então, se em 50 lances não houver aí nenhuma captura de peça, nenhum avanço de peão, é empate, né? Então aqui o Nakamura está provocando essa situação. E agora o Nakamura deixa outra torre aqui no centro. Olha que interessante. O que não é problema, né? Torre em posição fechada não faz nada. Essas duas peças aqui são completamente inúteis nesse tipo de posição, né? O bispo aqui, enfim, o Nakamura pode tentar algumas ideias de sacrifício. O cavalo pula por cima de peças, né? Mas olha só que legal. Então aqui o Nakamura, par de peças menores contra par de torres aqui nessa posição fechada. E o Nakamura segue firme na sua estratégia de ficar repetindo o lance. Mexe o rei, volta o rei, né? Dá uma passeada, trocaram as damas. Aí então não tem mais perigo aí para o rei, né? E aqui simplesmente agora ficar repetindo o lance aí. E aqui é tortura, né? É tortura porque o computador fala, não, eu não posso empatar isso daqui, eu tô ganhando. Ele é programado dessa forma. Então alguma hora ele vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. O Nakamura sabe disso e tá provocando aí algum lance ruim aqui do computador. O computador vai ter que evitar aí o empate por 50 lances e vai ter que fazer uma besteira. Pronto, a primeira besteira do computador. Para evitar os 50 lances, o computador entrega um peão aqui, o que não somente entrega um peão, como cria um peão passado para as negras, dá mais espaço para as negras poderem jogar e enfraquece muito o peão de B4. Vamos lá, rei B2 e aqui então o Nakamura continua aqui fazendo os lances e agora o computador se descuidou mais uma vez. Olha, começa a cair a posição aqui do Hibika, começa a desmoronar. Vamos ver aqui o Nakamura, olha só. Capturou os peões, o Hibika não sabe mais o que fazer. Peões passados e conectados aqui na posição, avançando aí, o batalhão avançando. E aqui então 3 peões passados e conectados, com posição completamente ganha para as negras. O Nakamura não precisa nem capturar essa torre, ele faz outro lance aqui, dá uma torturada na engine. E aqui então captura e a posição é completamente ganha. Aqui o Nakamura até oferece aqui um cavalo em sacrifício, por conta de criar a promoção para dama. Também agora todos os peões estão caindo, a posição das brancas entra em colapso finalmente, né? Agora o mais interessante de tudo é que agora o Nakamura faz a rapelada aí, né? Pega todas as peças aí do Hibika e o mais interessante de tudo vai ser a forma que o Nakamura vai querer dar checkmate aqui. Vamos observar, olha só. Aqui a posição ganha, não sei como é que estava o relógio aqui, mas o Nakamura vai para uma ideia sensacional. Bom, primeiro aí avançando com os peões, né? Poderia promover para a dama dar checkmate, mas aqui o Nakamura tem uma ideia muito criativa aqui, muito interessante. Ele primeiro promove alguns peões aí para bispos, depois para cavalo, bispo, olha só. E agora ele começa a entregar os cavalos. Ele decidiu que ele não quer cavalo não, que ele vai querer dar checkmate só com bispos. E aqui então o Nakamura tem 4 bispos de casas escuras e 2 bispos de casas claras. Algo muito raro de se ver numa partida de xadrez. E olhem a capacidade de raciocínio do Nakamura, que vocês vão ver agora que belíssimo checkmate que o Nakamura vai dar aqui no Hibika. Um checkmate, diga-se de passagem, muito difícil de fazer, tá bom? Ainda mais com pouco tempo no relógio. Depois aí a gente já tá no lance 233, tá bom? Vamos ver aqui o checkmate do Nakamura, com que inteligência ele vai levando aí. Bom, primeiro ele sacrificou um bispo de casas escuras. Então ele tá com 3 de casas escuras e 2 de casas claras aí. Vamos passando aqui, tá restringindo aqui a movimentação do rei. Esse Nakamura é um brincalhão, né? Olha só o que ele tá aprontando aí com a máquina. A máquina não sabe mais o que fazer. Nessa época elas não eram programadas para abandonar ainda. Hoje em dia elas podem abandonar, né? Então aqui, olha que bonito o Nakamura, a formação que pouco a pouco ele vai fazendo aí na posição, levando todos os bispos unidos. É algo realmente muito criativo e difícil de se fazer. E essa é a posição final aí do checkmate do Nakamura contra o Hibika. É ou não é uma posição muito bonita, né? Eu acho que tem uma estética enorme, é até difícil de saber, né? É um quebra-cabeças, né? Como chegou nessa situação, né? Se for fazer uma análise reversa, é muito interessante como pôde ter sido dado aí esse checkmate, né? Muito legal, essa partida merece estar por aí.
na nossa playlist aí das melhores dos anos 2000 por vários fatores, né? Uma partida longa. Eu não conheço um registro de partida com mais de 271 lances, talvez tenha sido a partida mais longa. Segundo, um ser humano ganhando de um computador fortíssimo, Ribica, né? Terceiro, como jogar contra a engine, né? Então deixar a posição fechada, sabendo que a engine é obrigada a fazer lance ruim se ela acha que está melhor depois de 50 lances para não deixar empatar. Então é uma partida que mostra várias coisas, várias descobertas aí dos seres humanos contra as máquinas e esse checkmate maravilhoso aqui do Nakamura, essa composição, essa obra de arte aqui do Nakamura que merece aí todo o elogio e reconhecimento e por isso justificando aí a partida na nossa playlist, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!